Oi, pessoal. Conforme combinado, aqui está o material para vocês estudarem para a prova. Eu vou fazer algumas explicações, né, teste de mesa com vocês em alguns procedimentos, em cima desse arquivo esqueleto, que é o que vocês usaram para fazer o trabalho. Então, vocês já sabem que o L1I é o início da lista, o L1F é o final e o LK é aquela variável que armazena o endereço de K que a gente usa em alguns dos procedimentos. Como vocês lembram, no programa principal eu fiz um repita, que quando o usuário digitar 0, ele finaliza a leitura de valores. Então, à medida que o usuário for digitando os valores, ele vai inserindo à esquerda, ou seja, sempre no início da lista. Então, a gente vai começar fazendo o teste mesmo do início da lista, que é um dos mais simples, mas que vocês precisam saber. Então, procedimento insere à esquerda, onde a gente está passando o início da lista, o fim da lista, o valor que vai ser inserido na lista e o sinal, que é aquela flag que diz se deu tudo certo ou não na inserção. Então, a gente começa alocando o P. Então, vamos imaginar que nada foi inserido na lista ainda e o nosso início está apontando para nulo e o nosso fim está apontando para nulo. Então, não tenho nada ainda. Então, eu vou começar alocando P. Então, a gente vai alocar P. Lembrando que quando a gente fala em registro nodo, né, struct nodo, nós definimos aqui no programa principal que um registro tem o campo dados e o campo próximo, né? Então, isso significa que esse campo aqui é o campo dados e esse aqui é o campo próximo. Esse campo dados é do tipo inteiro e o próximo é do tipo apontador. Por quê? Porque ele vai receber o endereço de um próximo nodo e assim sucessivamente. Por isso que é uma lista encadeada. Bom, então, voltando aqui ao insere à esquerda, a gente alocou P. Então, a gente vai começar... ficou tudo fora de ordem, mas eu vou arrumar bonitinho. Esse deve ser não ajuda. Tá, vai ficar assim. Então, aloca P. Se P for diferente de nulo, ou seja, se voltou um endereço válido lá do RIP, então ele permite que eu insira os valores aqui no registro. Então, a gente vai fazer P de dados recebe valor. Então, imagina que o usuário está armazenando valor 3. P de próximo recebe início. Então, esse campo aqui, que é o campo próximo, recebe início. Quanto que está valendo início? Nulo. Então, P de próximo recebe nulo. Aí, a gente vai inicializar o início, porque eu estou fazendo uma inserção à esquerda, no início. Então, eu preciso, a cada novo valor, atualizar o apontador início. Então, o início recebe P. Esse é o P, né? Então, ao invés de apontar para nada, ele agora vai apontar para o registro P. E aí, como é uma inserção à esquerda, somente uma vez a gente vai precisar atualizar o apontador fim. Então, a gente pode testar se o fim é igual a nulo, então o fim recebe o P. Nesse caso aqui, fim é igual a nulo? Então o fim agora aponta para o P. Então, a gente tem agora uma lista com um nodo só, onde fim aponta para esse registro e fim aponta para esse registro, certo? Bom, com a inserção à esquerda, imaginem que agora eu quero inserir o valor 7 na lista. Então, eu vou executar ela de novo, né? Então, agora a gente vai fazer assim. Nossa lista tá assim,
13 nulo, início e o fim. Então, o que eu vou fazer? De novo, aloca P, P de dados recebe valor, P de dados recebe valor, P de próximo recebe início. Então, P de próximo, que é esse campo, vai receber o mesmo endereço de início, ou seja, vai apontar para o mesmo local onde essa variável início está apontando. Então, graficamente, significa que a gente está fazendo isso. E o início recebe P, porque início estava apontando para esse registro, só que esse registro, ele não representa mais o início da lista. O início agora é esse, porque eu estou inserindo sempre no início, sempre à esquerda. Então, início aponta para esse registro. E assim a gente vai... Então, imagine que, sei lá, ter 5, vou ter 2, tá? Então, o início vai estar aqui. Então, olha só, se a gente executar ele agora... Então, se a gente colocar os mesmos valores que eu testei ali, ó. Então, vamos colocar 3, 7, 5 e 2. Ó, a lista vai ficar nessa ordem. 2, 5, 7, 3. Né? Vários de vocês me falando comigo, tá errado, o esqueleto tá errado, ele tá invertendo, isso, aquilo. Não, não tá errado. É uma inserção à esquerda. Então, é isso que acontece numa inserção à esquerda. Se a inserção fosse à direita e eu incluísse 3, depois 7, depois 5 e depois 2, aí sim, o início seria o primeiro e o fim seria o último valor que eu digitei, porque a inserção é à direita, né? Então, direita e esquerda, ok? Então, quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Depende da aplicação que vocês estão fazendo, né? Então, aqui, vamos parar ele. Bom, então, insere à esquerda, falamos. O que mais que a gente tinha ali? A gente fez, e a gente corrigiu em aula também, o inserção antes do K, né? Conforme eu expliquei para vocês, o K, ele é um endereço de memória qualquer, então ele pode ser qualquer nodo. Nesse exemplo aqui que eu passei para vocês, o que eu criei? Eu criei uma função chamada maior valor, que é essa função aqui, e essa função recebe uma lista e retorna o endereço do nodo que contém o maior elemento na lista. Então, por exemplo, se eu passasse maior valor passando essa lista aqui, quem seria o K? O nodo 7. Então, ela voltaria K sendo o endereço desse nodo aqui, ok? Então, nesse procedimento insere antes do K, onde é que ele vai inserir? Ele vai inserir antes do 7, certo? Então, vamos fazer um teste de mesa usando essa mesma lista para a gente não se perder. Então, ó, procedimento insere antes do K. O que eu estou passando aqui? Eu estou passando início, estou passando K, o valor que vai ser inserido e o sinal. Preciso passar o apontador fim nesse procedimento? Não, né? Por quê? Porque eu vou inserir antes do K. Então, se o K for o último, não tem problema, eu nunca vou mexer no final, certo? Muito bem. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai alocar o P. Então, vou alocar o P aqui.
E aqui, ó, nesse loop, P dados recebe valor, então vamos lá, vou botar aqui um valor qualquer. E nesse loop aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou só me certificando de que o K realmente é uma posição de memória válida. Claro que se eu chamar a função maior valor, vai retornar um endereço válido, mas nunca é demais a gente fazer o teste dentro do procedimento. Então, o que eu estou fazendo aqui? AUX recebe o início, ou seja, AUX recebe o endereço do primeiro nodo, e enquanto o AUX for diferente do K, ou enquanto o AUX for diferente de nulo, ele vai andar. Então, ele vai andando. AUX é diferente de K? É. Então, pega o próximo. AUX é diferente do K? É. AUX é diferente do K? Não, é igual, ou seja, os dois estão apontando para o mesmo endereço. Então, ele vai parar aqui, sendo que ele tem o ante nesse, e esse é o AUX, né? Aqui ele só testa se encontrou o K, se encontrou o K. Aqui ele testa se por acaso o K é igual ao início, porque daí tem que atualizar o início, né? Início recebe P. Que não precisava ter feito isso, hein? Olha, eu tô falando pra vocês e achando os bugs no programa. Ai. Então, se ele não é início, ele vai cair aqui, ele vai fazer ante de próximo, ou seja, esse campo próximo aqui vai receber o endereço de P. Então, ele vai fazer esse link. Tira esse e faz esse. E o P de próximo recebe K. Então, P de próximo recebe K. Aqui, ó, se vocês quisessem, vocês também poderiam fazer P de próximo recebe AUX, né? Ou seja, mesma coisa. Ok? Como eu aloquei aqui no início, antes de fazer o teste se o K realmente existe e tal, caso tenha dado problema aqui, ó, eu faço sinal falso e faço um free P para liberar aquele espaço que eu aloquei lá em cima, certo? Então, vamos executar. Vamos de novo, né? Botar uns valores malucos aqui. Ó, então aqui tá a lista, né? 5, 4, 1, 2, 3. E eu tenho que inserir antes do maior elemento. Quem é o maior elemento? É o 5. Então, vamos colocar 1. Ó, 1, 5, 4, 1, 2 e 3. Perfeito. O último procedimento que eu fiz para vocês é o insere antes do quinto nodo. Ah, mas não é a mesma coisa que inserir antes do K, professora? Não, não é, porque o K é posição de memória. Quando eu digo inserir antes do quinto, significa que eu vou ter que andar na lista para descobrir quem é o quinto. Por quê? Porque a lista é encadeada, ela não é uma lista sequencial. Então, a gente vai ter que... imagine, eu vou botar essa mesma lista aqui, vou repetir ela, porque já ficou feia. Então, fim, início. 2, 5, 8, 7 e 3. Então, quando eu digo inserir antes do quinto, é aquilo que a gente comentou bastante durante as aulas. Os procedimentos, eles mudam, mas o que muda também? Mudam os testes que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, inserir antes do quinto significa que necessariamente eu preciso 5 nodos para poder inserir. Se a lista tiver 4, 3, 2, 1,
não tem como inserir antes do quinto, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar aquela nossa função conta que nós fizemos uma das primeiras aulas, que se a lista tiver menos de 5 elementos, erro, né? Eu até coloquei erro aqui, o certo seria fazer o sinal. Deixa eu botar aqui. Sinal. Ai, como se teve uma ajuda. Sinal recebe 0. Né? Então, posso mostrar a mensagem da sinal 0. Bom, se ele tiver 5 ou mais, o que eu vou fazer? Vou alocar o P, ó, daí, antes do quinto. Esse é o quinto nodo. Então, eu quero inserir aqui. Então, vou alocar o P. P de dados recebe o valor. Pela vez. AUX recebe lista. E agora eu preciso andar para chegar até o quarto, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quarto nodo que estava apontando para esse, apontar para esse novo nodo que está entrando. E esse novo apontar para o próximo, né? Ou seja, eu tenho que incluir, encaixar esse nodo aqui no meio desses dois, né? Como a lista não é sequencial, eu não consigo dizer, aqui o quarto vira... O quinto vira sexto, né? E não tem como fazer isso. Então, a gente tem que reorganizar os apontadores. Então, a gente vai fazer esse laço aqui de 2 até 4 para caminhar na lista. Então, imagine assim, o X vai começar em 2 e o AUX está aqui. Então, entrou X valendo 2 e ele faz AUX recebe AUX ponto próximo. Certo? Voltou, o X agora vale 3, AUX recebe AUX ponto próximo. Subiu de novo no for, agora o X vale 4, AUX recebe AUX ponto próximo. Então, enquanto x fosse menor que 5, né? Chegou a x é igual a 4, ele vai sair do para e vai vir para essa linha da reorganização dos apontadores. Então, ele vai fazer o P de próximo, ou seja, o campo próximo do registro P, o campo próximo do P, vai receber o endereço que está armazenado no próximo de AUX. Graficamente, significa que ele está apontando para o mesmo endereço que esse nodo estava apontando. Ó. Ok, só que agora eu preciso fazer esse registro apontar para esse cara que acabou de entrar na lista. Então, para isso, a gente vai fazer AUX de próximo recebe P. Então, o campo próximo que estava aqui, agora vai apontar para P. Então, pessoal, vamos agora executar e testar com esses valores de novo. Então, nós vamos digitar esses valores lá que a gente tinha colocado. 3, 7, 5, 2. Aí a gente vai incluir o 8. E agora a gente vai incluir o 6. Muito bem, ó. 2, 5, 8, 7, o 6 na quinta posição. Bom, pessoal, eu espero então que essa forma de explicação que eu encontrei, ou seja, de fazer o vídeo com o trabalho e com o teste de mesa,
auxilie vocês a estudar e eu espero os comentários de vocês para que eu possa melhorar. Ok? Até mais. Tchau, tchau.